sobem aos céus como águias. Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Senhor. Quem espera em Ti, revigora suas forças. Estes sobem Quem lembra desse CDzinho? como águias. Estes Agora tem que fazer o de 2013. caminhão sem Chegava em 2013 no Rio, eu apoio. força do Senhor. Então vamos ouvir essa música aí da Shalom, que é a cara da jornada. Esperar o pessoal chegar, né? Se me faltam as forças, ergue-me com teu amor. A tua mão me Vocês acham melhor a gente fazer pelo Facebook ou nada me pelo falta, WhatsApp? Senhor. Quem espera em Ti, revigora suas forças. Estes sobem aos céus como águias. Sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Vai, Senhor. vamos no site do Livestream pra ver se o pessoal tá lá, hein? No chat. Quem espera em Ti, revigora suas forças. Estes sobem aos céus como águias. Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da Gente, eu acho melhor fazer pelo chat do Livestream. Tá bom? O pessoal tá no Face. Francisco, não tá me ouvindo, não? Muito bem, chega de música, né? Então, gente, vocês estão me ouvindo bem ou não? Olha só, eu tô achando que é melhor a gente fazer pelo... Eu tô achando que é melhor a gente fazer pelo chat do Livestream, que o pessoal tá lá. Tem mais gente lá. Tá bom? Tá dando para ouvir melhor. Para ler melhor todas as atualizações, os comentários. Tá bom? Porque se for pelo Facebook, eu só consigo pegar as 4 últimas atualizações. Não sei porquê, mas eu não tá... Então, a Davidson, Francisco, Bruna e Juliana, que estão no chat do Facebook, vê se vocês conseguem ir para o chat do Livestream, porque aqui tá melhor de acompanhar, tá bom? Isso, onde tá todo mundo, Ludmila, Juliana, Vivi, Renatinha, quem mais? Lohane, Ludmila, Graciele, tem outras pessoas aqui, Júnior e tal, tá bom? A gente faz pelo do Livestream. Eu acho que é melhor. Tá? Vocês estão ouvindo bem aqui? Tá bom de ouvir? Então tá. Gente, vamos começar então, fazendo a nossa oração inicial, né, pedindo a Deus para nos abençoar, para que seja frutuosa também essa nossa colocação hoje. Tá bom? Vamos então, como de costume, invocar o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Bruno, rogai por nós.
Hoje é dia de São Bruno, vocês sabem, né? Meu onomástico. Então, vocês têm que me dar os parabéns aí, que hoje é meu onomástico. Só que eu não tenho muito a ver com ele. Vocês sabem que São Bruno, ele é o fundador dos cartuchos. Ele achava que os monges, apesar dos monges fazerem muito silêncio, ele achava que não estava bom ainda. Que os monges tinham que fazer mais silêncio ainda. Você vê que não combina comigo. Não é minha vocação. E aí, ele queria que os monges fizessem silêncio absoluto. Os cartuchos só falam, parece, na liturgia. Só para celebrar a missa, atender confissão, batizar. No resto, eles ficam em silêncio. Não falam nada. Aí você vê se eu poderia ser cartucho. Fundado por São Bruno. E hoje no lanche tinha um outro padre que conversava uma coisa comigo interessante. As meninas não sei se vão gostar de saber, mas o fato é que os cartuchos só têm ordem do ramo masculino. Não tem ordem do ramo feminino. Porque as mulheres, ao que tudo indica, não iam conseguir ficar em silêncio absoluto, né? Então, só tem ramo masculino. Aí, meninas, vocês aí que tem que saber, né? Se tem preconceito aí nisso ou não. Bom, vamos ao que interessa. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós estamos com tudo aqui, como de costume, catecismo em português, que é o que a gente vai usar, catecismo em espanhol, catecismo normal, não que o outro seja normal, mas o catecismo da Igreja Católica, né? Pois é, coitada das meninas, né? Não foi eu que falei, não, foi o outro. A Bíblia de Jerusalém. Então a gente vai começar a trabalhar o que a gente tinha falado na semana passada, a partir do número 1 até o número 24. A gente vai estar muito livre assim, para conduzir essa nossa colocação aqui. Né? Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Então, olha só. A gente pode ir comentando, fazendo nossas intervenções, se vocês quiserem fazer alguma pergunta e tudo, mas eu queria tomar a liberdade também de ver se eu vou tentar responder ali na hora, se a gente continua e depois a gente... depois só, então a gente lê. Tá? E aí, já para a gente não demorar, para a gente não enrolar, eu queria já começar fazendo o seguinte. Sempre um catecismo ao lado, tá? Catecismo original. E hoje, ao que me consta, eu acho que a gente vai acontecer da gente usar mais o catecismo, esse catecismo aqui, e o CAT, claro, do que a própria escritura. Tá? Então, assim, algumas perguntas, né? Pergunta 1, por que estamos no mundo? Pergunta 2, por que nos criou Deus? Basicamente vamos falar da bondade de Deus, da sua liberdade ao nos criar, para que nós participemos da sua vida divina, por amor. Né? Então, basicamente isso. Já o número 1 a gente viu um pouco semana passada, então a gente pode passar. E a minha ideia é justamente isso. Talvez não dê para a gente ver aqui, número por número, né? Todos os... Então, a minha ideia é pegar algumas questões mais importantes, tá? E a gente vai analisando essas questões mais importantes. E aí, se vocês quiserem voltar em alguma, vocês falam, padre, eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, digamos que a minha ideia agora é pular para a questão 4 já. 4. Então, se alguém de vocês tiver um comentário, alguma pergunta, alguma questão em relação à questão 1, 2 e 3, por exemplo, padre, mas na questão 1, na questão 2, e a gente pode, de repente, voltar um pouquinho. Tá? Essa aqui é a minha ideia. Tudo bem para vocês assim? Vocês acham que está legal? Hein? Então. Oi, Eunice, tudo bom? Seja bem-vindo aí também. Todo mundo que está chegando aí. A terceira questão também é interessante, que fala que, digamos assim, o ser humano é aberto a Deus, né? O ser humano que busca Deus. E aí cita essa frase tão clássica de Santo Agostinho, né? Criaste-nos para ti, o nosso coração está irrequieto, diz aqui o catecismo, ou inquieto, enquanto não descansa, enquanto não repousa em ti. Deus é o nosso repouso, Ele é o nosso descanso de verdade.
E aí vai dizer ainda que esse descanso, ou esse repouso, ou essa busca, esse desejo de Deus, chamamos de religião. Ou seja, o homem que busca Deus, que busca se religar com Deus. Tem alguns números aqui. Tem uma bela citação de Edith Stein no final do número 3. Quem procura a verdade, procura Deus. Seja isso evidente ou não para ela. Quer dizer, qualquer pessoa que esteja em busca da verdade está em busca de Deus, porque Deus é a verdade. Tá? Aqui no catecismo, vocês veem que no número 3 nós temos aí, entre parênteses aqui, ó, nós temos aqui, peraí, deixa eu... Já que é aqui ou luta, peraí. Na questão 3, nós temos as citações do número 27 a 30 do catecismo, que vão dizer justamente isso, de uma forma nova, uma forma como o catecismo não dizia antes desse aqui. Vai começar dizendo assim, ó, primeiro capítulo, na primeira sessão, eu creio, nós cremos, e aí no primeiro capítulo, olha o título que tem aqui no catecismo. Ó. Estão lendo? O que está escrito aí? O homem é capaz de Deus. O homem é capaz de Deus. Capaz de encontrar Deus, de alcançar Deus. O homem tem o desejo de Deus no seu coração. Então tem aqui os números de 27 a 30, que vão falar justamente sobre isso. Né? E aí depois vale a pena a gente ler. Que vai falar justamente, vai citar esse desejo que existe no coração do homem. O desejo de Deus está inscrito no íntimo do coração do homem. Porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, é criado para essa comunhão com Deus, então isso está no fundo do nosso coração. Né? E aí a busca do homem, a religião, na verdade, as outras religiões e tudo, são a busca do homem por encontrar a comunhão com Deus. Ou seja, essa busca como que as apalpadelas. Tá? O homem vai buscando a Deus. E aí ele encontra isso, quer dizer, a voz da sua consciência que diz, não fazer ao próximo o que não quer para si. Né? A regra de ouro. Tudo que você quer para si, você faz ao próximo. Nisso consiste a lei e os profetas. Ou o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é semelhante a esse. Nisso consiste toda a lei e os profetas. A lei e os profetas se resumem no único mandamento, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Pois bem, o que é a lei e os profetas? É a preparação para Cristo, que é a plenitude. Então, na verdade, a regra de ouro, ou o mandamento maior, ou as demais religiões, são lei e profetas. Jesus, portanto, ele não é que ele aboliu as religiões, mas ele deu sentido a elas. Lembrem uma passagem que Jesus diz assim, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para aboli-las, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Lembram dessa passagem? Então, manifestem-se aí, bota um sim, lembra? Tá, estou entendendo. Pois bem, Jesus não veio abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. Jesus não veio abolir as religiões, mas dar sentido a elas. Por quê? Porque ele é a busca de todas as religiões. O homem está às apalpadelas buscando a Deus. Deus veio ao homem. Quem está às apalpadelas está no escuro. Né? Você entra num lugar que não tem luz, você vai às apalpadelas, tá? Tentando encontrar as coisas. Por quê? Porque está escuro, assim, ó. Está no escuro. Não tem luz. Acabou. Estou no escuro. Vou às apalpadelas tentar encontrar. Aí apareceu a luz do mundo. A luz. Jesus é a luz do mundo. Então, quando a luz acendeu, a luz, não precisa mais ficar as apalpadelas. Viram? Hoje está até interativo aqui, né? A coisa está... A ideia aqui de... Então, é essa a ideia. Ou seja, Jesus é a luz do mundo. Então, o homem não fica mais às apalpadelas em busca de Deus. Ou seja, Cristo, em alguma medida, ele aboliu as religiões. Mas não é que ele aboliu. Ele mesmo diria, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento.
Em outras palavras, não penseis que eu vim abolir as religiões, mas dar-lhes pleno cumprimento. O que as religiões buscam é Cristo. Por isso o cristianismo não pode ser colocado no mesmo nível das outras religiões. Isso é pretensioso, parece, né, dizer, né, mas é a nossa fé, né? A igreja não é dona da verdade, ela é serva da verdade. E ela precisa anunciar essa verdade, que é Cristo. Cristo é a verdade. O homem busca a verdade veio ao mundo. Então é isso. Depois, o Papa vai gostar do meu vídeo, né? Tá bom. Olha só, aí no número 29 tem uma coisa interessante que diz aqui, que tem relação também com algumas perguntas. Sobretudo com a pergunta número 5 também. Apesar do número 29 não estar citado no número 5, tem relação com a pergunta 5. Diz assim: esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origens muito diversas. Né? A revolta contra o mal no mundo é a primeira que é citada no catecismo. Quantas pessoas nós conhecemos que não acreditam em Deus por causa disso? Né? Se Deus existisse, como é que existe tanto mal no mundo? Muitas pessoas questionam isso. Bom, se Deus é bom e é poderoso, como é que existe mal no mundo? Outro motivo que é citado: ignorâncias e indiferenças religiosas, preocupações com as coisas do mundo e as riquezas, como na parábola que Jesus conta, né, dos espinhos que sufocam a semente. Um mau exemplo dos crentes, olha aí. Atenção. A gente precisa dar bom exemplo, né? Daí por diante. E o homem pecador que se esconde de Deus, como Adão, né, que foge diante do chamado de Deus. E nós não precisamos ter medo, por sermos pecadores, de nos aproximar de Deus. Por isso, na missa, a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra na missa, a gente se saúda, né, por estarmos reunidos em nome de Deus, na graça de nosso Senhor, a comunhão do Espírito estejam com todos, bendito seja Deus que nos reuniu, e logo depois peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. Então a gente reconhece a nossa condição pecadora, mas isso não nos afasta de Deus. Então vamos continuar aqui. Agora eu queria pegar a pergunta número 4. O que diz na pergunta 4? Podemos descobrir a existência de Deus com a nossa razão? Essa é uma pergunta interessante. E aí qual é a resposta do catecismo? O catecismo vai dizer: sim, a razão humana pode seguramente descobrir Deus. Quer dizer que a nossa razão tem essa capacidade. Né? O mundo não tem origem em fim em si mesmo, vai dizer basicamente isso. E aí cita alguns números aqui, do 31 ao 36 e do 44 ao 47. Mas é mais do 31 ao 36 que ele cita, né? Porque o 44 ao 47 já está no resumo. E vai dizer aqui no 31, fala das vias para o conhecimento de Deus, chamadas também provas da existência de Deus. Eu, particularmente, não gosto dessa expressão provas da existência de Deus, porque são vias para chegar ao conhecimento de Deus. Nós não podemos provar a existência de Deus. A igreja não prova a existência de Deus. A existência de Deus não é verificável pela ciência, não é experimentável. Se assim fosse, qualquer pessoa racional, pela experiência, comprovaria, como, sei lá, a lei da gravidade ou qualquer outra coisa. Não é assim. Deus não é verificável, ele não está sujeito às nossas possibilidades, assim, né? Então não é possível. Mas são vias para a gente conhecer a Deus. No número 32 diz, né? São Paulo, em Romanos 1. A citação está em Romanos 1. Vale a pena a gente pegar, quem tiver com a escritura. Onde Paulo vai falar justamente sobre isso, né? Que os pagãos, digamos, não têm desculpa. Né? Por quê? Porque Deus deu condições ao homem de perceber a verdade. E ele vai dizer isso assim, ó, a partir do número 19, Romanos 1, 19. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, ou seja, entre aqueles que não conheceram o Antigo Testamento, mesmo para eles, porque Deus lhe o revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível, acessível à inteligência.
desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Ou seja, pela criatura o homem pode chegar ao seu Criador. Pois tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, se perderam em vãs razões, seu coração insensato ficou nas trevas. Pensando que possuía sabedoria, tornaram-se tolos e assim por diante. Vamos lá. Exatamente, não seria fé. Não seria fé se fosse algo científico, né? Prova, não é por aí, não é essa a nossa relação. Enilde, a ciência prova a existência de Jesus? Sim, historicamente é muito difícil contestar a existência de Jesus. Né? Isso não há dúvida. E Jesus é uma prova que nós temos da existência de Deus. Isso também não há dúvida, mais do que qualquer outra coisa. Quem abraça Jesus, quem confia nele, quem acolhe o Evangelho, a partir daí não se questiona mais sobre a existência ou não de Deus. Porque Jesus é a comprovação absoluta disso. Ele nos revela esse Pai, ele ressuscita, vence a morte, a pessoa dele, tudo. Quem acolhe Jesus não apenas como um profeta, um mestre, mas como quem ele de fato é, não se questiona mais sobre a existência de Deus ou não. Né? Isso está muito claro. E aí o catecismo vai citando, então, o mundo, as coisas do mundo, a criação, e o homem também, no número 33 do catecismo, o catecismo normal, esse aqui, vai dizer que o homem, com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade, a sua consciência, sua aspiração ao infinito e à liberdade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Bom, aí tem uma pergunta aqui, né? Como dar esse salto de um Deus criador, grande arquiteto, para esse Deus pessoal do cristianismo? Né? Ou seja, essa é a fé cristã. Isso não é algo comprovável, verificável cientificamente. Né? Ou seja, é justamente isso. Né? O Deus que nós acreditamos é um Deus pessoal, é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não o Deus dos filósofos, o Deus impassível, eterno e imutável, mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi revelado por ele, um Deus de amor entranhado pelo homem. Esse é o Deus verdadeiro. Né? Como fazer esse salto? Pela fé. Né? Ou seja, essa é a ideia. Né? O salto pela fé. Depois a gente pode voltar nisso com calma. Então isso. Por que eu acho que essa questão número 4 é importante? A razão humana pode seguramente conhecer a Deus. Porque, só concluindo aqui, o número 36, também sobre esse tema, diz assim: a Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Sem essa capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. Percebem? Se o homem não tivesse no seu coração o próprio conceito, a própria ideia de um Deus infinito e tudo, seria difícil até falar de Deus para ele e dele acolher isso. Né? Sem essa capacidade, comentei, natural de chegar a Deus, ele não poderia acolher a revelação de Deus. Né? E o homem tem essa capacidade de chegar a Deus e de acolher essa revelação justamente porque ele foi criado à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Então esses são números importantes. Por que eu dizia que esse número 4, sobre descobrir a existência de Deus com a razão, é um número importante? Porque nisso a tradição protestante não concorda com a Igreja Católica. Eles, até pela época histórica e tudo, o que eles vão dizer? Só a fé, né? Só a fé e não a razão. Então eles não admitem isso, assim, que pela razão o homem pode conhecer a Deus. Para eles, o homem só pode conhecer a Deus pela fé, e não pela razão. A razão não dá acesso à ideia de Deus. Né? Aqui talvez haja mais um problema de conceitos. Né? Porque, de fato, nós reconhecemos também que pela fé, que pela razão, nós não podemos chegar ao Deus revelado. E a gente vai ver isso mais à frente, tanto no Catecismo quanto aqui no YouCat. A revelação de Deus é que nos mostra digamos, isso, quer dizer, a revelação de Deus é que nos mostra quem Deus é de verdade. O Deus, só pela
pela razão, nós não temos acesso a Deus em si, né? Deus como Ele é. Mas enfim. Mas aí para eles a razão não contribui nada. Sem a razão é só fé, só pela fé que o homem chega a Deus. Então por isso eu considero que esse número 4 é um número importante, para a gente conhecer, né, essa pergunta e essa resposta. Nós podemos descobrir a existência de Deus pela razão? Sim. A razão pode perceber a existência de Deus. Por quê? Porque ela foi feita à imagem e semelhança de Deus, porque no fundo do nosso coração nós temos esse anseio que nos conduz a Deus, mas não podemos conhecer a Deus plenamente, por isso ele se revela. Existe uma ordem de conhecimento que vai além das nossas capacidades, então Deus se revela para nós, né? Isso sim. E aí é a revelação pela qual nós aderimos pela fé. E não existe nenhuma contraposição entre fé e razão. Não existe nenhum conflito entre fé e razão. Todo conflito que existe entre fé e razão é aparente. Talvez valha a pena concentrar nisso e explicar isso. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui para ver se tem alguma coisa. A ideia inata nos privaria de uma certa forma da liberdade? Eu acho que não, né, de maneira nenhuma. Quer dizer, é isso, quer dizer, um anseio do nosso coração, mas a gente pode deixar a porta aberta ou fechada a isso, basta olhar para o mundo e ver. Isso, né? A fé ilumina a razão, isso. A fé esclarece, ilumina, aperfeiçoa, mas supõe também a razão. Supõe a razão, porque supõe no sentido de uma coisa supor a outra, ou seja, eu vou dizer assim, uma coisa supõe a outra, fica por cima assim, ó. Vou botar aqui essa caneta e esse catecismo aqui, ó. Tem o catecismo aqui, tá? E essa caneta em cima. Tá vendo? Essa caneta aqui, ó, está em cima do catecismo. É mais ou menos a fé como a razão. A fé, ela vem além, ela vem por cima, mas ela precisa da razão. A fé exige mais do que a razão poderia conceder. A fé vai além da razão. Ela é um salto a partir da razão. Mas ela precisa da razão. Isso é importante. Ela precisa da razão. Sem a razão a gente não tem condições de ter fé. Por exemplo, um robô não tem fé. Porque ele não tem razão. Um robô não tem condições de ter fé. Um cachorro não tem fé. Só o homem tem fé. Ou não. Só o homem pode ter fé e só o homem pode não ter fé. Por quê? Porque só o homem tem razão. A razão é necessária para que o homem possa ter fé ou não. Para que o homem possa fazer esse salto ou não. E não existe, para a nossa fé cristã, sobretudo para nós católicos, absolutamente nenhuma contradição entre fé e razão. Nenhuma. Então, sempre que existe um conflito entre fé e razão, esse conflito é aparente. Qual a base disso? É o próprio Deus Criador. Qual é o primeiro artigo da nossa fé? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Naquele credo mais longo, niceno-constantinopolitano, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, o único Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. O Deus Criador é o mesmo Deus da ordem sobrenatural, da ordem natural e da ordem sobrenatural. Portanto, existe uma só verdade e não existe contraposição entre elas. Não existe contraposição entre elas. Portanto, sempre que existe algum conflito, ele é aparente. Um está invadindo o campo do outro. Por exemplo, vou dar um exemplo da fé invadindo o campo da ciência. Na Idade Média, se acreditava que a Terra era o centro do universo. Então, por quê? Porque a Terra tem o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, que é o que há de mais importante na criação. Ou seja, o argumento é razoável. É razoável se crer assim, que a Terra é o centro do universo. Pois bem, mas aí vem a ciência mostrar que não, que a Terra é um planeta perdido numa galáxia, dentre tantas outras galáxias. E aí como é que fica isso? Mas é porque a fé estava entrando no campo da ciência. Mas em alguma medida a gente pode dizer que a Terra é o centro da Terra. O centro nesse sentido, porque tem o que há de mais importante. Não o centro geográfico, geométrico, porque é o universo, mas é o ponto mais importante, porque ali está aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Porque ali o próprio Deus fez homem e assim por diante. Mas tudo é questão de ponto de vista. Não há contradição aí. Agora uma oposição. A
a ciência entrando no campo da fé, uma contradição também, também que é impossível, né? Na época da conquista do espaço, um cientista russo, se não me engano, Yuri Gagarin, sei lá, um astronauta desse, lá no espaço, ele falou assim, ele soltou essa batatada, ele disse assim, pois é, eu estou confirmando que de fato Deus não existe. Porque eu vim aqui no céu, cheguei aqui no céu, rodei tudo e não vi Deus, não encontrei ele, então ele não existe. Bom, então é claro também que ele que esperava ver Deus assim, não é assim, chegar no céu, Deus ficar na atmosfera. O céu é uma referência, digamos, a um lugar de plenitude, talvez pela amplitude dele, pela grandeza, pela beleza, por como ele nos dá essa ideia de eternidade, né? Ele nos remete a isso. Por isso o céu é uma imagem, um símbolo da morada eterna. Não é que quando a gente morrer vai cada um para sua nuvem. Francamente. Então, mas assim, então, sempre que há um conflito entre fé e razão, esse conflito é aparente. Um que está entrando no campo do outro. Né? Então não existe. Por quê? Por isso. Porque o mesmo Deus que nos chama a fé é o Deus criador de todas as coisas. Fé é dom de Deus. Fé é um dom de Deus. Mas ela conta com a abertura do coração do homem. Nós vamos ver isso, né? Aqui no catecismo. Vamos tocar o catecismo e a gente vai enxergar um pouco mais. Então esse é o número 4. Depois, no 5. Por que há pessoas que negam a Deus se elas o podem descobrir pela razão? Eu acabei de ver aqui com vocês o número 29, que fala um pouco sobre isso. E o número 37 e 38 fala também sobre isso. Depois, quem quiser pode conferir. E a igreja, eu acho bonito isso, que a igreja ela é muito delicada, muito carinhosa ao tratar sobre esse tema e sobre as pessoas que não têm fé. Ela diz, né? Nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas com sua razão. Né? Então, isso é interessante, quer dizer, ela valoriza isso. E diz no 38, mostra, por isso o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus. Né? A fé é um dom dado a todos, digamos assim. Isso quer dizer, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Um dom que Deus dá, quem o pede, Deus dá a todos. Não existe predestinação para nós. Alguns são chamados à fé e outros são destinados já à condenação. Isso mostra que existe uma abertura. Existe uma abertura do homem para ter a fé. Ou seja, existe uma abertura para que haja fé. Tem que ter uma participação do homem aí. Então, vamos continuar aqui então. Depois do número 6 fala de conceitos para falar de Deus. Acho que não é tanto o caso. E aí depois entra no segundo, né? No segundo capítulo. No primeiro capítulo, a partir da terceira pergunta, nós somos abertos a Deus. Depois, segundo capítulo, no 7, Deus se aproxima de nós, seres humanos, Ele vem até nós. Ou seja, na primeira parte, há essa abertura em nós para chegar a Deus. Na segunda parte, Deus que vem até nós, que fala conosco. Né? Ele que se revela. Aí no 7 diz isso. Né? Por que ele teve que se revelar para que o homem descobrisse como ele é? E aí a gente chega naquilo que a gente dizia. O homem, pela razão, ele pode, como que as apalpadelas, chegar ao conhecimento de Deus. Mas ele não tem como alcançar a plenitude de Deus como ele é. Ele vai se enganar a respeito de Deus. Deus não pode ser abarcado nos nossos conceitos. Né? Então, por isso Deus teve que se revelar. Diz assim, ó, no número 7. O ser humano pode descobrir pela razão que Deus existe, mas não como Deus é realmente. Portanto, como gosta de ser conhecido, Deus revelou-se. E aí tem alguns números aqui, onde vai falar que Deus, o comentário vai dizer que ele se revelou por amor, que ele se deu a nós, que ele abriu o seu coração, né? E ele se revela plenamente em Cristo, né? Oi, Larissa, tudo bom? Como é que você está? Bom que você entrou aí, viu? Tudo bem-vinda, tá? Depois, ele vai falar como Deus se revela no Antigo Testamento, né? Deus que vai se revelando por etapas, né? Ele que vai formando o seu povo, e o catecismo vai falar um pouco sobre isso também.
Deus vem ao encontro do homem, né? A revelação de Deus. O número 50 do Catecismo vai dizer isso. Existe uma outra ordem de conhecimento que o homem não pode atingir por suas forças, então Deus vai se revelando. E para isso ele escolhe um povo, ele vai fazendo alianças com o homem. Desde Adão. A primeira aliança que Deus faz com o homem é em Adão, depois com Noé, e assim por diante. Depois ele escolhe Abraão e a partir dali suscita um povo para si. Depois, por Moisés, liberta esse povo e dá a sua lei. Depois vai formando esse povo pelos seus profetas. Ou seja, de forma gradativa, Deus vai se revelando, vai se comunicando aos poucos. O Catecismo número 53, o Catecismo mesmo normal da Igreja Católica, vai dizer que Deus comunica-se gradualmente ao homem, prepara-o por etapas, a acolher a revelação sobrenatural que faz de si e que vai culminar na pessoa e na missão de Cristo, o Verbo encarnado. Então, como Deus se revela no Antigo Testamento, como aquele que criou o mundo, e que permanece fiel ao ser humano, por amor, mesmo que o homem, pelo pecado, o renegue. Deus continua ali. Ele se deixa experimentar na história, vai dizer o número 8 do Yucat, como Noé faz aliança para salvar os seres humanos, depois Abraão, pai das nações, né, a partir dali, vai suscitar uma nação e a partir dali abençoar todas as nações. O povo de Israel, depois a Moisés manifesta, apresenta seu nome, eu sou aquele que sou, aquele que é, aquele que não passa, aquele que é eterno, mas também aquele que está, que caminha com vocês, que está ao lado de vocês, que vê as aflições, que ouve as aflições, que caminha, que está do lado de vocês. Depois envia os profetas para chamar o povo de volta à fidelidade, à lei de Israel. Aliás, isso é interessante, né? A imagem que a gente tem dos profetas não é muito apropriada. A gente pensa no profeta como alguém que, sei lá, que aponta para o futuro, né? Uma coisa meio mãe de Ná, meio Nostradamus. Cá entre nós, isso não é profeta, né? Isso é, sei lá o que é vidente, sei lá o que é. Agora, profeta mesmo é aquele que aponta não para o futuro, mas para o passado. Ele até pode falar do futuro, ele até pode anunciar coisas futuras, o que Deus vai fazer. Mas, sobretudo, o profeta aponta para o passado. Ele chama o povo à fidelidade à lei que já foi dada, a lei antiga. Então, atenção a isso. E aí depois, no 9, o que Deus nos mostra quando envia o seu Filho? Essa pergunta é importante também. Ou seja, no Novo Testamento, em Jesus Cristo, Deus mostra-nos toda a profundidade do seu misericordioso amor. Aí o Novo Testamento é a revelação plena, ou seja, depois de ir formando e revelando a verdade ao povo, ele se dá por inteiro. Nele o Pai disse tudo. Este é o meu Filho amado, em quem eu pus toda a minha afeição. Através de Jesus Cristo, torna-se visível o Deus invisível. Ele torna-se como nós. Mostra-nos até que ponto vai o amor de Deus. Ele carrega todo o nosso peso. Ele percorre conosco todos os caminhos. Vive a nossa solidão, o nosso sofrimento, o nosso medo da morte. Ele apresenta-se onde não podemos avançar para nos abrir a porta da vida. Muito bonito isso, né? E aí aqui ele cita o número 314, que eu honestamente não lembro se eu consultei. A maioria dos números eu consultei, mas esse não. Vamos ver se vale a pena ler aqui. Como sabemos que Deus é misericordioso. E aí vai citar, em muitas passagens Deus se mostra misericordioso, como na parábola do Pai misericordioso, né? Sim, está certo, Lohane, é isso. Os profetas vieram também no sentido futuro para anunciar o Messias. Perfeito. Perfeito. Como eu falei, eles podem apontar aquilo que Deus vai fazer, anunciar o futuro. E eles apontam o profeta, o Messias esperado, mas mais na esperança. O povo já esperava o Messias desde Davi, quando Natã fez a promessa a Davi, de que da sua descendência do seu filho, eu vou confirmar o seu reino, vou suscitar um reino, um rei que vai reinar para sempre. Messias. Ou seja, desde Davi, 1000 anos antes de Cristo, antes muito dos profetas, eles já esperavam esse Messias. Na verdade, não é que os profetas anunciavam, quer dizer, eles falavam da esperança, da expectativa por esse profeta que estava chegando, que viria. Né? Mas eles apontavam para essa profecia que já tinha sido feita. Eles faziam profecias futuras também, mas sobretudo apontavam para trás, apontavam para aquilo que, né, a fidelidade à lei, o cumprimento da lei também. Enfim. Vamos continuar então. Aqui fala o que Deus nos revela quando envia o seu Filho, né? Mostra-nos todo o seu amor, né? Apresenta-se onde não podemos avançar para nos abrir a porta da vida.
E aí nesse número 9, vale a pena, por favor, vamos aí, quem tiver com catecismo, pegar esses números 65 e 66, que estão citados aí no número 9, aqui depois da parte em negrito. Aqui, ó, o número 9, eu estou com catecismo em português, tá? O número 9 aqui, ó, o que Deus nos mostra quando nos mostra seu Filho. Ó, depois dessa parte aqui, né? Vocês estão vendo aí, né, direitinho. Número 65 e 66. Vamos ver o que o catecismo diz nesses números, que são dos números mais fortes do nosso catecismo. O que vai dizer lá? O título é Jesus Cristo, mediador e plenitude da revelação. E vai nos dizer justamente isso, que Jesus, ele é a revelação de Deus, em plenitude. Esse Deus que veio se revelando, se revela plenamente, totalmente em Cristo. Ele é o revelador do Pai. E ele é também o revelado. Jesus revela a si mesmo. Ele se dá a conhecer. Eu costumo dizer isso sempre. Quem está lá na minha paróquia, ouve as homilias, está careca de ouvir eu dizer isso. Que Jesus não era alguém, um mestre que contava historinhas interessantes e falava coisas legais. Não, muito mais que isso, Jesus falava de si. Jesus falava de si. Jesus, ele se dava nas suas parábolas. Ele é o bom samaritano que vai em busca daquele homem à beira do caminho semi-morto, que éramos nós, desde Adão. Ele é o bom pastor que deixa 99 ovelhas no redil e vai em busca da ovelha perdida. Está disposto a dar a vida por ela. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o semeador que sai a semear, né? Em todos os corações, em todos os terrenos. E ele é também a semente que se lança. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Está falando dele mesmo. Quer dizer, ele é o semeador e a semente. Ele é o revelador e o revelado. Ele se dá a nós por inteiro, né? Então, ou seja, ele é a plenitude da revelação. Vamos ver o que diz o número 65 do catecismo. 3 números, então, 65, 66 e 67. Esses 3 números desse catecismo aqui, do catecismo de 92, vale a pena a gente ter bem guardado no coração. Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio de seu Filho. Está citando Hebreus, no início da carta. Cristo, o Filho de Deus, feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra senão esta. São João da Cruz, depois de tantos outros, exprime isto de maneira luminosa, comentando esse texto. Por quê, diz São João da Cruz? Em dar-nos, como nos deu, seu Filho, que é a sua palavra única, e outra não há, tudo nos falou de uma vez nesta palavra, e nada mais tem a falar. Pois o que antes falava por partes aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é o seu Filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas agravaria muito a Deus, em não pôr os olhos totalmente em Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Então, meus caros, é isso, né? Se a gente quer ouvir uma palavra de Deus, o que a gente faz? A gente olha para a cruz, olha para Nosso Senhor, olha para a cruz aqui, tem uma cruz aqui. Cruz, olha para a cruz, ó. Cruz, Nosso Senhor. Olha para o Nosso Senhor. A gente abre a Escritura, abre a palavra de Deus e vê o que Deus tem a nos dizer. Tudo que ele tinha a nos dizer, ele disse em Cristo. O que ele diz lá no Monte da Transfiguração, completando o batismo? O batismo ele diz, esse é o meu Filho amado, em quem eu pus todo o meu amor. E aí o que ele vai dizer na Transfiguração, no ápice lá? Este é o meu Filho amado, em quem eu pus todo o meu amor. Escutai-o, ouvi-o. Então vamos fazer isso, né? São João da Cruz é demais mesmo, né? Olha aí. Depois, no número 66, depois eu guardo lá minha cruz, lá, deixa ela aqui. Não haverá outra revelação. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva. Veja, ele fez aliança com Adão, com Noé, e o homem caía, ele levantava, ele voltava. Fez aliança com Abraão, fez aliança com Isaac, Jacó, com Moisés, foi renovando pelos profetas. E aí depois em Cristo, o que a gente tem na missa? Ele fez, tem outra cruz ali, eu sei,
cercado de cruzes, né? Tá. Ali é de São Damião, né? Depois, em Cristo, o que acontece? Ele diz tudo. A aliança, o que a gente diz na missa, gente? Qual foi a aliança que o nosso Senhor fez com o seu sangue? Aliança nova e eterna. Este é o cálice do meu sangue. Sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em minha memória, para sempre. Eterna, né? Aliança nova e eterna. Então, a economia cristã, economia nesse sentido de plano de salvação de Deus, economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará. Né? Céus e terra passarão, essa palavra não passará? Não. E já não há que esperar, atenção, gente, não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos no fim dos tempos, a igreja vive no fim dos tempos. Olha aqui o que diz no Hebreus 1. Hebreus 1, versículo 1. Muitas vezes, de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio de seu Filho. Vivemos nos últimos dias. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo, explicada por completo. Cabe à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Daí vem o aprofundamento teológico. Vem daí, o sentido é esse. Aprofundar a teologia, mas não são novas coisas. Um dogma, por exemplo, o dogma, a igreja não cria novas verdades, ela não constitui algo quando ela declara um dogma. O nome já diz, ela declara, ela simplesmente define que aquilo é a fé na qual ela sempre acreditou. O dogma não cria verdades novas. Mesmo sendo declarado séculos depois, o dogma surge sempre em função de uma heresia para combater algum erro que apareceu. E a igreja declara e define. Essa é a fé que nós recebemos dos apóstolos. É nisso que nós sempre acreditamos, e não naquilo. Percebe? Então é por isso. Existe algum erro, e aí, sei lá, não, Jesus não era Deus, não, era só uma criatura muito especial. Aí não é essa a fé que nós recebemos dos apóstolos. Os bispos se reúnem num concílio e definem que Nosso Senhor é perfeito Deus e perfeito homem. E define o arianismo, então, como uma heresia. Jesus é perfeito Deus e perfeito homem. E aí, assim por diante. É a paca, não é a placa, né, Margarete? Não é paca, é placa, isso. Eu vou dar esse exemplo. O que acontece? Eu gosto de dar esse exemplo assim. Os dogmas, eles são luzes que iluminam o nosso caminho. Né? Que favorecem a compreensão da nossa fé. De uma fé que sempre nós tivemos. É mais ou menos isso. Imagina que a fé, né, a estrada na qual caminhamos, tem alguma região ali que é meio turbulenta, meio perigosa, meio complicada. Né? Que muita gente, né, resvala, tem dúvida, questiona. Tal. Então a igreja precisa definir de forma clara e declarar a verdade ali. Então é mais ou menos isso. Mas você está o dogma parece como essa placa. Imagina uma estrada que você está andando e tem uma curva muito perigosa. E todo mundo nessa curva bate, já teve vários acidentes e tal. O que é que lá os representantes lá da Secretaria de Transportes lá vão fazer? Do Ministério do Transportes para o Federal, vão botar uma placa lá, curva perigosa, cuidado, a curva perigosa aqui. Ou seja, o dogma é essa placa. É para cá que você tem que virar. Né? Aqui, cuidado que essa curva é perigosa, não é para lá. Se você for reto, você vai bater, vai cair lá. Então você vira aqui. Então essa é a ideia. Ou seja, a curva já estava lá. Todo mundo tinha que fazer a curva. Mas, como tinha gente que não fazia a curva direito, que passava, botaram a placa para chamar a atenção. O dogma é isso. Olha, atenção, a fé que nós recebemos da igreja é essa, hein? Ó. Então é isso. Aí depois continua aqui, olha só. No 67. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, e algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo e dos seus santos à igreja. Depois, vai dizer o seguinte, no segundo parágrafo: a fé cristã
não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. É o caso de certas religiões não cristãs e seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Eu quero que vocês me digam agora, perguntinha aí, para vocês responderem aqui. Qual é o exemplo dessas situações que eles estão narrando aqui, dessas duas? Primeiro, quero que vocês me citem exemplos de revelações denominadas privadas que têm sido reconhecidas pela autoridade da igreja, mas que não pertencem ao depósito da fé, porque não completam ou melhoram a revelação, mas ajudam a viver melhor a fé, apontam para Cristo, né, em determinado momento da história. Que exemplos que nós temos desses? Hein? Bota aí. Crr, crr. Ninguém sabe? Vamos lá, gente. Quais são os exemplos de revelações privadas? Aparições de Nossa Senhora? Perfeito. Quais, por exemplo? Tipo revelações dos santos, Por exemplo, hein? Um exemplo de revelações privadas. Nossa Senhora de Guadalupe, é ou não? Fátima, muito bem, Lohane, tá certo. Não, dogmas marianos não. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe. De revelações dos santos privadas. São revelações privadas, né, que não é uma revelação, é revelação pública. Revelação pública é a Escritura, é o que foi concluído ali, tá? Foi concluído ali de fato na Escritura. É a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, concluiu com os seus 12 apóstolos e tudo, os critérios desde a igreja, desde o início a igreja foi definindo. Revelações privadas são essas. Nossa Senhora de Lourdes, de Guadalupe, de Fátima e tantas outras, que têm sido reconhecidas pela autoridade da igreja, né, mas não pertencem, olha atenção a isso, não pertencem ao depósito da fé. Elas não querem melhorar ou completar a revelação de Cristo. Fátima, Guadalupe, Lourdes, mas apenas nos motivar a viver de acordo com essa revelação. Está claro isso, gente? Hein? Não, nem todos os santos têm revelações privadas, só alguns. Está claro isso? Agora vamos pegar um outro caso aqui, no mesmo número, né, o segundo parágrafo. Eu quero que vocês agora me digam, segunda questão para vocês hoje, né? A provinha aí, ó. A fé cristã não pode aceitar revelações, tá, entre aspas, que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. É o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Qual é o caso agora? Hein? É a prova na segunda aula, a prova relâmpago. Então, qual é o caso, gente? Dessas... Maomé nem cristão né? Não é o caso de Maomé, não. O islamismo, né, não? O islamismo é outra religião. Não tem nada a ver com... O islamismo, ele não quer corrigir ou ultrapassar a revelação de Cristo. Talvez sim. Pode ser. Mas é outra coisa que eu estou querendo. Não levou bomba, não. Pode ser Maomé, pode ser islamismo. Lutero não é Lutero que fala esse número, não tem nada a ver com Lutero. Lutero e Calvino foram hereges, foram cristãos que não concordaram com a igreja em um aspecto ou outro e, portanto, se tornaram hereges. A igreja brasileira também não é o caso. Quem que pretende... Veja, Lutero, ele quis acrescentar alguma coisa à Bíblia? Mormon sim. Allan Kardec sim. Agora sim a gente está chegando. Teologia da libertação não, só uma linha pastoral, não. Mas aí sim, Mormons, Allan Kardec, isso sim. Esse é o ponto. Eles têm a pretensão de acrescentar alguma coisa à fé cristã. Eu não sei se está certo isso, mas eu já ouvi dizer de uma pessoa para mim, uma jovem que eu conheci que era mormon, que a mãe dela era mormon, não sei se é verdade isso, mas ela dizia que para os mormons, os cristãos vão para o céu também. Só que os mormons, eles vão
para um céu melhor, assim, tipo, eles vão ser VIPs no céu. Então, os cristãos vão servir aos mormons no céu. Entendeu? A gente vai ser como se fosse empregado dos mormons lá no céu. Os mormons vão reinar, porque eles são melhores, assim, tal. Mas eu não sei se é verdade isso ou não, não sei. Mas, de qualquer forma, está querendo completar a revelação. Tem um profeta que veio depois de Jesus, que é o John Smith, né? Francamente, né? Testemunho de Jeová também, bem lembrado. Testemunho de Jeová também é a mesma coisa. Eles completam a revelação lá com uma outra compreensão da coisa. Mas o que eu queria pegar mais do que o Mormon, inclusive, que é forte nos Estados Unidos, tal, está chegando aqui no Brasil, mas é Allan Kardec. Atenção, hein? O kardecismo, o espiritismo, pretende aperfeiçoar ou melhorar a revelação de Cristo. É ou não é? Allan Kardec não tem novas revelações. Adventista do sétimo dia é meio complicadinho também. Eu acho que eles não são muito cristãos, não sei lá. Bom, gente, Kardec, Allan Kardec, gente, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo Allan Kardec, Livro dos Médiuns, não sei o quê. Cuidado. O Espiritismo, ele tem a pretensão de ser, segundo eles mesmos dizem, uma terceira revelação. Eles dizem que a primeira revelação se deu com Abraão, Moisés, sei lá. A segunda revelação se dá com Jesus e a terceira com Allan Kardec. Nós não podemos admitir isso. Qualquer um que venha depois do nosso Senhor é um retrocesso. Se Jesus é a plenitude, se nele o Pai disse tudo, o Pai disse tudo, não falta mais nada para dizer. Não sobrou nada para Allan Kardec dizer. Então não dá, não tem como, não dá para admitir. E o problema é esse, que exatamente que foi que o Lohane botou. Muita gente kardecista que diz que é católico também. Uma vez eu conversava com o senhor, gente, a gente não vai conseguir chegar, a gente tem quase uma hora já de aula. Não vai dar para chegar onde a gente queria, a gente vai parar aqui no número 9 ou 10, tá? Acho que a gente pode parar na pergunta 10 e nesses números do catecismo, de 65 a 67. E aí a gente volta na próxima formação, a partir desse número, a partir desse tema, a gente continua seguindo até o número 24, tá bom? A gente continua isso. Mas hoje a gente para aí no número 9, 10 e depois, na próxima semana, então, a gente faz do 11 até o 24. Tá bom assim? Que aí vocês já estudaram esses números. Semana que vem a gente confirma, continua até o número 24. Tá bom, agora, pois é, né? Essa questão de Allan Kardec é importante. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu, breve, para vocês terem essa noção. Em determinada ocasião eu estava num cemitério, não, era num presídio. Era num presídio. Fim de ano, Natal, antevéspera de Natal, ia ter uma missa com os detentos. Era uma missa, um culto ecumênico também teve. A gente não era... Não, eu celebrei missa, foi isso mesmo. Eu celebrei a missa... e depois da missa, o pastor deu uma palavra, tinha um pastor lá, e tinha um kardecista lá para dar uma palavra. Eu falei, olha só, o pastor, ele pode falar depois da minha homilia, ou então no final, antes da bênção final, né, nos avisos, o pastor dá uma palavra, mas o irmão lá, kardecista lá, eu vou pedir para ele falar só depois da minha bênção final. Ah, tudo bem. Aí tá, aí acabou. Aí depois a gente ficou conversando, teve um lanchinho, estava junto com os coroinhas, o pessoal lá de Tribobó vai lembrar disso, que o pessoal era de lá. E aí, eu estava junto com os jovens, e aí ele veio e falou assim, esse senhor, um senhor muito distinto, falava muito bem, ele disse assim, não, você sabe que vocês, coroinhas, aí eu fui coroinha também, né? Fui, eu era católico. Quer dizer, eu era coroinha, digo. Ele não falou eu era católico. Ele disse, eu era coroinha. Participava muito da igreja católica. Né? Conhecia muito bem, gostava. Né? Mas hoje eu sou cristão espírita. Né? Cristão espírita. E o kardecista falou, hoje eu sou cristão espírita. Né? Porque é uma coisa difícil de entender, dizia ele. Tem muita gente que não consegue entender isso, né?
é que nós, quando nos tornamos kardecistas, a gente não deixa de ser católico. A gente não rejeita a segunda revelação. A gente apenas abraça a terceira revelação. A gente não nega Jesus Cristo. A gente continua seguindo a Jesus Cristo e abraça também a revelação de Allan Kardec. Né? Isso aqui é difícil para muita gente entender, que a gente não deixa de ser católico. A gente simplesmente passa a ser cristão espírita. Quer dizer, a gente abraça a revelação, a terceira revelação. E aí eu falei com ele assim, falei, olha, o senhor, qual é que é o nome do senhor mesmo? Ah, seu fulano, olha só, o senhor me desculpe. E eu falei isso, eu tive que fazer isso, situação desagradável, mas eu estava com coroinhas ali, jovens de 15, 16 anos, ouvindo isso, falei, olha, o senhor me desculpe, mas eu não posso concordar com isso. Né? Não posso concordar com isso que o senhor está dizendo, que o senhor, se tornando kardecista, que o senhor não deixou de ser católico. Para nós católicos, sim, o senhor deixou de ser católico. Não é possível se tornar kardecista, abraçar essa, como o senhor disse, suposta terceira revelação, sem negar a segunda. Porque se a segunda tem a pretensão de ser a última e definitiva, se a gente costuma dizer que depois de Cristo não tem mais nada depois, como é que o senhor diz então que abraçou uma terceira revelação? Não tem terceira revelação. O senhor não está abraçando a segunda em plenitude. Se o senhor admite que vem alguém depois de Cristo para completar Cristo, então não dá para dizer que você... Aí ele ficou meio assim, aí ele, para de conversar, falou, isso aí é como diz na palavra, né? Eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada, né? Eu falei, pois é. Aí desconversou, foi pro lado. Tá, questão de ter sido corajoso, né? Porque assim, se eu tivesse sozinho com ele, mas tinha alguns jovens ali comigo, alguns adolescentes comigo, católicos. Então, eu acho que, veja, eu poderia até esperar ele sair, pois é, e depois falar para os jovens assim, olha, a gente sabe que isso aí que ele está dizendo não é assim não, que Jesus é a plenitude, que não dá para fazer como ele está falando, de se tornar kardecista e continuar católico, a gente sabe que não pode. Eu até podia fazer isso para os jovens, mas não seria honesto fazer isso nas costas dele. Por mais constrangedor que fosse, eu tive que fazer na frente dele. Falar, senhor me desculpa, mas não posso concordar com isso. Respeito a religião do senhor, a opção que o senhor fez, mas isso de que o senhor se torna kardecista e não deixa de ser católico, não. Francamente, não é possível. E aí que tá. Eu diria nem só católico, mas até cristão. Deixa eu ler aqui, pessoas vocês escreveram muito aqui. Falam o tempo todo de caridade. É verdade, eles falam muito de caridade, que é importante, mas não é a caridade que nos salva. Pois é. Vejam, eles têm Jesus apenas como l'Inquisizione, doutora Vaticana. Depois a gente volta nisso. Eu acho que vale a pena ler. Eu tenho um bom livro sobre Inquisição. A gente pode um dia depois falar sobre isso, se vocês quiserem. Mas então, o que acontece? Ele... Exatamente. Eu tive que falar com ele porque, veja, o problema... Qual o problema do kardecismo? Eles só admitem do evangelho a moral. Só a moral. Amar o próximo, fazer o bem ao próximo, fazer para o próximo que você não quer para si. Veja, isso não é nem evangelho. Isso é lei e profetas. Por isso que eu falo, é um retrocesso. Você tira o que o evangelho tem de melhor e fica com o que ele tem de mais elementar, de mais básico, de mais simples. Você perde toda a totalidade da revelação de Cristo, do evangelho, de Deus que vem ao nosso encontro para nos salvar. O problema do kardecismo é a ideia do karma. Isso é um retrocesso. Ou seja, você tem que pagar os seus pecados voltando nas vidas. Isso não é cristão. A ideia da reencarnação. Absolutamente. Você é você. Você nasce quando seu pai e sua mãe te concebem. Você nasce de um ato de amor entre seu pai e sua mãe. É ali naquele momento que você nasceu, que você foi gerado. Deus te pensou desde toda a eternidade no seu coração, mas você nasce ali. Sua alma nasce junto com o seu corpo. Ali, naquele momento. Então, depois você não reencarna, você não volta. Você é você e acabou. Então, o que acontece? Eles entendem Jesus dessa maneira. Eles são cristãos espíritas, mas quem é Jesus para eles?
Jesus é um mestre, é um guia espiritual, um espírito iluminado, alguém que nos leva ao Pai como tantos outros. Isso é reduzir muito Jesus, porque Jesus é muito mais que isso. Ele é muito mais do que um mestre, um guia, um líder. Ele é o Deus feito homem. Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que eu sou Elias, ou que é um dos profetas antigos, ou João Batista. Ninguém fala bobagem, ninguém fala que você é um canastrão, você é um louco, você é um qualquer. Ninguém fala isso. Todo mundo fala, não, você é João Batista, é Elias, é um dos antigos profetas. Sempre alguém eminente. Você. Mas, e vocês? Quem dizem que eu sou? Nós dizemos que você é o Filho de Deus. É o Deus feito homem. Não é como os antigos profetas. Não é só um mestre, só um espírito iluminado. Percebem? Jesus é muito mais que isso. É Deus feito homem. Se é Deus feito homem, é a plenitude. Então não tem Allan Kardec, não tem ninguém depois. Acabou. E eles não, eles vão admitir que Jesus é um mestre só, como tantos outros. Como é possível isso? Olha só. Eles vão dizer que Jesus é um mestre, né? E aí eles vão dizer que a gente sofre porque a gente está pagando nossos pecados passados, e aí a gente vai se purificando. Uma coisa que eu não entendo. A gente olha para isso aqui. O Senhor na cruz. A gente às vezes diz assim, eu estou sofrendo porque eu joguei pedra na cruz. Vocês já perceberam? Como eu sou. Eu devo ter jogado pedra na cruz. Por que eu estou sofrendo isso? É castigo de Deus. Gente, vamos pensar uma coisa comigo. Vou botar a cruz aqui para a gente olhar e pensar. Olha aqui, ela aqui. Olha ela aqui. Se você, meu irmão, minha irmã, pregação mesmo, né? Meu irmão, minha irmã, você que está sofrendo. Se você acha que você está sofrendo porque você jogou pedra na cruz, eu te pergunto e você me responde. E ele? Ele jogou pedra na cruz de quem? Para sofrer o que ele sofreu? Não é verdade? Jesus jogou pedra, sofreu. Que karma, hein? Que karma que ele teve que pagar. Uma cruz dessa, abandonado por todo mundo, crucificado. Ele jogou pedra em quem? Exatamente. Que karma que ele teve que pagar? Ele estava pagando o quê? Como é que. Tudo bem, ele estava pagando um karma pesado, então. Mas aí me pergunto, como é que ele pode ser um mestre, então? Como é que. Ou ele é um mestre, um grande espírito iluminado, que é alguém que é maravilhoso e etc., como Chico Xavier, como tantos outros, como ele diz. Mas então ele não veio para essa cruz aqui, sofreu o que ele sofreu. Ou então ele veio para essa cruz aqui para pagar o que ele tinha que pagar, mas então ele não pode ser um mestre. Ele não dá pra... Então, gente, não vamos falar isso quando a gente fizer besteira, ou quando a gente estiver sofrendo, ou quando a gente estiver... eu joguei pedra na cruz. Não. Não digo isso, meus irmãos. A gente não jogou pedra na cruz. Não é por isso que nós sofremos. Tá bom? É isso mesmo. Se você está sofrendo porque pensa que jogou pedra na cruz, e ele jogou pedra na cruz de quem para sofrer tanto? Jogou pedra na cruz de ninguém. Só jogaram nele. Toda a violência que quiseram fazer com Jesus, fizeram. Tudo que quiseram fazer com ele, ele deixou. E ele avisou antes. Ele falou, farão com o Filho do Homem o que quiserem. Mas no terceiro dia vai ressuscitar. Então é isso. Quer ver uma coisa de mestre? Mestre é assim. Só mais uma questão que eu queria colocar sobre isso, a gente já está se estendendo, mas, gente, um mestre... Aí Jesus vira e fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso que ele fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz... Tá, bom, Júnior, talvez o Espírito de Luz deve ser injustiçado, tá bom. Vamos lá, então. Vamos pensar isso aqui sobre Jesus ser mestre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é isso que ele diz dele. Né? O caminho. Como é que um homem me diz eu sou o caminho?
Ninguém vai ao Pai senão por mim. Como é que o homem diz isso? Ninguém chega a Deus a não ser por mim. Mas que pretensão! Nenhum profeta dizia isso. Nenhum líder religioso disse isso. Nem Buda, nem Confúcio, nem Maomé, nem ninguém. Quem é que vai dizer isso? Vocês percebem? Jesus dizia, eu sou a luz do mundo. Depois ele falou, vocês são a luz do mundo, né, para nós. Né? Mas ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele fala que ele é o caminho. Ele diz que ele é a porta. Que ninguém chega ao Pai senão por ele. Ele é a ressurreição e a vida. Quer dizer, ele diz, né, que quando Pedro fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele confirma isso. Ele conta a parábola dos vinhateiros homicidas, que fala de todos os servos que Deus mandou, por fim mandou o seu filho. Pensando, vão respeitá-lo, mas o mataram. Está falando de quem? Está falando dele. Ele sabe que ele é o Filho de Deus, ele sabe que ele é o próprio Deus, ele diz que ele é o único caminho para chegar a Deus. Né? Aí eu pergunto assim, como é que um homem desse diz isso? E é só um mestre? Dá. Veja, das duas uma. Pensem comigo. Das duas uma. Um homem que diz, eu sou o único caminho para chegar a Deus. Esse homem disse, deixa eu botar aqui dois caminhos aqui para a gente escolher. Esse homem que diz assim, eu sou o único caminho para chegar a Deus. Das duas uma. Ou ele é o caminho, ou ele não é o caminho. Ou ele é o único caminho para chegar a Deus, ou ele não é. Se ele é o único caminho para chegar a Deus, ele não é só um mestre. Ele é muito mais que isso. Mas se ele não é o único caminho para chegar a Deus, bom, então das duas uma. Ou então, ele tá errado. Né? Porque ele falou que é. Só que ele não é. Existem outros caminhos para chegar a Deus, além dele. Então, das duas, uma. Ou ele sabe que está errado, ou ele não sabe que está errado. Se ele não sabe que está errado, ele não sabe quem ele é. Ele pensa, coitado, que é. Ele pensa que ele é o único caminho para chegar a Deus, mas ele não sabe. Como é que ele vai ser guia de alguém se ele não sabe nem quem ele mesmo é? O mínimo que se espera de um mestre é que sabe alguma coisa sobre si para poder formar os outros. Se não, é um cego guiando outro cego, os dois vão cair no buraco. Então, ele, das duas, uma, se ele não é o único caminho para chegar ao Pai, ou ele está errado, então. Das duas, uma. Ou ele sabe, ou ele não sabe. Se ele não sabe, ele achava que era o único caminho, não era, mas ele achava que era, coitado. Bom, tá, mas então ele não é mestre. Ou então, não, ele sabia que não era. Bom, mas então ele falou que era, então é mentiroso. Então é mentiroso. Então também não dá para ser mestre. Ou seja, vamos voltar aqui, matemática. Eu queria ter um quadro negro aqui. Jesus fala, eu sou o único caminho para chegar a Deus, hein? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que pretensão, gente. Quem diz isso? Das duas, uma. Ou ele está certo, ou ele tem razão, e isso é o que a igreja diz, e por isso a igreja é coerente, ou então ele está errado. Se ele estiver errado, quem admite que Jesus está errado tem que escolher. Ou Jesus é um enganado, é um iludido, que pensa que é alguma coisa que não é, ou então ele é um mentiroso, charlatão. Mas esse meio termo, Jesus é um mestre, não dá. Me explica como é que você vai dizer um mestre que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem como. Ele não deixou essa porta aberta. Percebe? Ou seja, Jesus não é só um mestre, ele é muito mais que isso. E, no entanto, os kardecistas vão dizer que Jesus é um mestre, um espírito iluminado, é um guia de qualquer coisa. Não dá. Tá? Número 67. Isso é importante. A gente tem que conhecer a nossa fé, respeitar a fé dos outros, mas entender o que é o maior problema em relação ao espiritismo. Questão de evocação dos mortos, de não sei mais o que. Isso tudo tá, mediunidade, não sei o que, todas essas coisas de paranormalidade que é explicado, mas o problema maior é a compreensão de Cristo que eles têm. Então, se ele achasse que é o caminho honestamente ele achava que era o caminho, mas ele não é, então é enganado.
Então ele não pode ser mestre. Percebe? O mínimo que se espera de um mestre é que ele saiba algo sobre si. Ele se engana. Não tem como ser mestre. Essa é a questão. Essa é a questão. Jesus é o Filho de Deus. Sua ressurreição é que mostra que ele venceu a morte, que ele é o Senhor. Que ele sabia de tudo, que ele tinha tudo na mão, que ele é de fato o único caminho que leva ao Pai. Então isso, ou seja, não é compatível o kardecismo com a fé cristã. Com a fé católica, e não só católica, mas com a fé cristã. O espiritismo é incompatível, é irreconciliável, é inconciliável, melhor. Né? Por quê? Porque eles vão defender isso, a reencarnação. Eu digo para vocês, meus caros, eles dizem que existe reencarnação, nós dizemos que não. E eu vou dizer mais. Eu vou dizer com ousadia. Se em toda a história da humanidade houve um único caso de reencarnação, em toda a história da humanidade, desde Adão, desde o início, em toda a história até hoje, se houve um único caso de reencarnação, toda a doutrina católica está errada. Todo o cristianismo, todo o catecismo, tudo está errado se houve uma única reencarnação. Está claro isso? Está claro isso? Ou seja, essa é a doutrina católica. Vocês percebem como ela é incompatível com o espiritismo? Como é totalmente contraditória? Então é só o caso da gente fazer uma opção. Tá? Exatamente, se charlatões podem ter, ele pode ter discípulos. Ótimo. Aqueles que passam por uma realidade equívoca, perfeito. Mas então não é um mestre. É um mestre que erra. Que, como ele mesmo diz, é cego e vai levar outros para o buraco também. Né? Então isso está claro. Tá bom, gente? Então, exatamente. A reencarnação, o sacrifício de Cristo na cruz seria vão. O que nos salva é o sacrifício redentor de Cristo na cruz. A gente pode voltar nesse tema, já está tarde, mas é isso. Nós não nos salvamos por nossos méritos, mas por graça de Deus. Poderíamos trazer inúmeras comparações aqui para mostrar, depois a gente pode voltar e ter uma formação especificamente sobre isso. Em que medida, ou como funciona isso, de Cristo nos salvar pela sua cruz? Em que medida a morte de Cristo nos salva? Mas a ideia é um pouco essa. Ele é o Cordeiro de Deus que nos salva, tira o pecado do mundo. O Cordeiro no Antigo Testamento, o sangue derramado do Cordeiro é que preservou os filhos dos hebreus. O Cordeiro morreu e o sangue derramado do Cordeiro, porque ele morreu, o anjo exterminador não matou os filhos dos hebreus. Ou seja, é isso, a morte de Cristo nos preserva da nossa. Ou ele pode ser sinalizado pelo primogênito também. Né? Ou seja, o que acontecia? Qual era a praga, a 10ª praga do Egito? Em todas as casas ia morrer o primogênito. Numa casa onde houvesse 3 irmãos, morria o mais velho, os outros 2 eram preservados. Numa casa onde houvesse 15 irmãos, morria o mais velho e 14 eram preservados. Está claro isso? Pois bem, isso é uma imagem, uma figura de Jesus. A morte de Jesus, que é o nosso primogênito, é o nosso irmão mais velho, essa morte do irmão mais velho preserva a morte de todos os seus irmãos. Sejam ele 3, sejam ele 14, sejam eles milhões, como somos nós. Milhões de irmãos mais novos que têm todos os irmãos a sua vida preservada pela morte do seu irmão mais velho. Percebem? Então a morte de Cristo, nosso irmão mais velho, nos preserva da morte. Tá? E aí a gente pergunta, então tá, e quem são os irmãos de nosso Senhor? Ele mesmo diz, quem é meu irmão, quem é minha irmã, quem é minha mãe? Esses que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, se nós ouvimos e pomos em prática a palavra de nosso Senhor, se nós o temos como Senhor, como Deus, nós somos seus irmãos que somos preservados pela morte do seu sangue. Né? Gente, depois a gente continua e volta nesse tema, tem outras comparações que a gente pode fazer com Noé, com Abraão e tantas outras, tá bom? Tá tarde já, temos mais de 1h20 de colocação hoje já. Melhor a gente terminar o vídeo, senão fica muito grande também o pessoal ver essa semana. E a gente volta nesse tema depois. Já são 11h40, tá bom? Alguns avisos, alguns recados. Primeiro, a Viviane lá do Rocha, que trabalha lá no Cantinho do Céu, ela conseguiu o YouCat por... obrigado pelo meu onomástico. Ela conseguiu o YouCat por R$34. Então, quem quiser o YouCat lá tem desconto de 15%
compre lá o YouCat em português, tá bom? Compre lá, ou em outro lugar qualquer, vale a pena. Mas aí tem lá em promoção lá no Cantinho do Céu, o pessoal que mora em São Gonçalo, vale mais a pena, né? Então esse é um aviso. Outro aviso, amanhã, todo mundo no ginásio Dom Bosco, 19h30, jubileu de ouro de Dom Alano, tá bom? Todo mundo lá prestigiando o nosso arcebispo. Depois, no domingo, não sei se tem alguém de Salesiano aí, tem alguém de Salesiano aí? Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, não, né? Eles vão estar promovendo uma jornada muito legal que eles vão fazer lá. No domingo, agora dia 9, lá na Basílica, no centro comunitário ali dos Salesianos, a partir das 2 da tarde, até as 7h30, com a missa, encerrando com a missa, uma jornada para apresentar para a comunidade, para a paróquia, o que foi a Jornada Mundial de Jovens. Uma iniciativa muito legal deles. Então eles vão mostrar vídeos, fotos, imagens, vão levar o material da jornada, como por exemplo esse bonezinho aqui que eu trouxe, ó, para a gente matar a saudade. Olha aí, quem lembra do bonezinho da jornada? Bonito, né? Deixa eu botar aqui, ó. Aí, ó. Tá bom assim? Ei. Saudade, né? Muito bom esse boné aqui. Chapeuzinho aqui para... Agora sim, agora tá direito. Aí, ó. Pra vocês matarem saudade do nosso... Olha lá, a Jornada Mundial aí, ó. Muito bom, né? Tempo bom. Oh, que saudade, hein? Pois é. Depois vai ser aqui agora no Rio. Então, dia 9, lá no Salesianos, tem esse evento a partir das 2 da tarde para toda a paróquia. E aí quem quiser pode ir lá então. Depois, dia 12, Nossa Senhora Aparecida. Alguma paróquia aí quer convidar alguma coisa? Tá. Domingo, dia 16, domingo, 16 de outubro, às 3 da tarde, na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora do Laranjal, nós teremos também o encontro com Dom Alano e os jovens que foram à jornada para falar um pouco como foi a experiência. Depois tem aí dia 23, aí o pessoal está avisando na Trindade, exposição também na paróquia, semelhante, muito legal. Muito bem. Galo Branco dia 12, né? Festinha lá de Aparecida. Muito bom. Festa de São Judas também está chegando aqui na minha paróquia, quem quiser pode vir, tá bom? Muito bem. Então, gente, vai dar quase meia-noite, são 11h40, foi muito bom, mas a gente já tem quase 1h30. Então vamos fazer a nossa oração final. Ó, tá aqui, ó, avisando que precisamos de testemunhos para o stand do DNJ, o pessoal quiser. Isso aí, DNJ também, dia 30. Ninguém perca, tá? A gente fugiu um pouco do tema hoje, mas eu acho que foi bom, deu pra gente acompanhar. Depois a gente continua lembrando, para a próxima semana, a gente vai continuar então do número 9 e 10, a gente volta nesse número, começa dali, emenda e continua até o número 24, tá bom? A gente tenta terminar e depois a gente continua para a próxima, tá bom? Basicamente isso então, tá? Vamos fazer uma oração então, como de costume, vamos rezar juntos uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe, que nos confirme cada vez mais na fé e que nos dê perseverança e constância nisso aqui que nós estamos fazendo, de estudar o YouCat. Eu queria mais uma vez dizer o que eu disse na semana passada, gente. Além do conteúdo que a gente colhe e do que a gente aprende aqui, existe uma graça muito especial para vocês por estarem fazendo isso. Eu quero deixar claro que isso foi iniciativa de vocês, de alguns de vocês, da Cris, da Luísa, de outras pessoas. Não foi nem iniciativa minha, eu entrei aqui só já com tudo pronto. E que vocês vão colher, certamente todos vocês que estão participando, muitas graças de Deus pelo fato de estarem obedecendo formalmente ao Santo Padre. Vocês estão fazendo precisamente o que o Padre pediu, que é partilhar, estudar e aprofundar o catecismo, inclusive por meio das redes sociais. Então que Deus nos abençoe e nos dê perseverança para que nós tenhamos constância nesse estudo aqui, por que não até a jornada de 2013, pelo menos, semanalmente a gente está aqui 1h, meia hora, que seja, uma semana de repente não deu, num dia a gente vai para o outro, mas ter essa constância, pelo menos até a jornada de 2013, para a gente se preparar espiritualmente para acolher jovens do mundo inteiro aqui. Tá? Então vamos juntos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe
que nos dê uma boa noite, uma boa semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, vou botar uma musiquinha aqui para encerrar também, né? Já que eu botei uma no início, boto mais uma no final aqui. Só dá shalom, né? Gente, Deus abençoe a todos, tá bom? E até a próxima. Tá bom? Tchau, gente. Todo mundo, um abraço, tamo com Deus. Até amanhã.